eu acho importante a visão dos anos 70, né? A visão dos anos 70, que você ainda estava sob um governo de ditadura, mas em relação à produção do trabalho institucional, isso era feito com uma seriedade e com um espírito de prestação de contas público muito importante, né? Foi uma época em que uma instituição cresce coletivamente, né? Não pense que ela vai crescer porque tem 2 ou 3 iluminados, não vai, não vai. Né? A instituição tem que traçar sinergias internas, né? E essa sinergia que faz com que você, né, uma geração se afaste, outra venha e a instituição tenha, né, tenha a sua marca, né? E nos anos 70 o IBGE teve uma coisa notável que era a transmissão de conhecimento tácito. Né? Transmitir conhecimento tácito é uma coisa muito complicada, porque o conhecimento formal está escrito, né? Agora o tácito não. Né? Isso se deu através de uma personalidade fantástica, que é o Dr. Amaro Monteiro, que era o diretor técnico do IBGE. Em reuniões que começavam às 8 da manhã, terminavam às 8, 10 da noite, semanalmente. Reuniões assim, acho que com essa mesa lotada de gente, né? Então ela não contava só com a presença das chefias, você tinha técnicos na época como eu, que comecei, quer dizer, eu entrei no IBGE nessas reuniões. Então você tinha assim num dia uma transmissão de conhecimentos do que ocorria da área de base geográfica, tá? De marcação de setores censitários, né? Até a divulgação do quê? De uma análise final sobre um projeto específico. Tudo ocorria nessas reuniões, tudo. O ciência econômica é uma experiência importante para a instituição do ponto de vista de avanços, né? De procedimentos e de elo, né? Entre um passado, né? E o futuro. Ele foi uma pesquisa de transição do ponto de vista de métodos de trabalho e de relacionamento com a equipe. Quais os produtos do Censo 85 para a instituição? A visão da necessidade de formatação de um cadastro central de empresas, que está aí até hoje, tá? A necessidade de você integrar essas óticas de abordagem, tá? E da importância de você pesquisar essas unidades econômicas que atuam sob a lógica da sobrevivência pessoal e não da acumulação de capital. E sabe o que isso originou? Isso originou o projeto de economia informal. A instituição realiza hoje a cada 5 anos. A pesquisa de economia informal, cadastro central de empresas, são produtos diretos de uma visão, tá, de interpretação da realidade de forma integrada que surgiu com a realização do 155. As estatísticas institucionais, pós-introdução da nova classificação de atividade, elas rompem com a historicidade das séries de produção das estatísticas econômicas, principalmente dentro da indústria, principalmente nos setores de produção de bens diferenciados, tá? Que é o que você diria os setores que puxam o crescimento, né, de uma indústria, que são os setores produtores de máquinas e equipamentos. Tá? Não há compatibilidade. Não há. Uma outra coisa que eu quero registrar aqui é que os anos 90, que foram os anos onde o neoliberalismo, né, entrou no Brasil e mudou, né, mudou todo o nosso... rompeu, né? Os princípios, né, desenvolvimentistas do passado, acentuou mais, né, a divisão de interesses colocada no final dos anos 80 por conta das dívidas, né, do setor privado. E nesse ano, onde as mudanças maiores ocorreram, onde a empresa nacional foi para o prego, né, nós ficamos uma década sem produzir estatísticas industriais. Na ditadura a gente teve um período de crescimento institucional inegável e uma oportunidade de mostrar à sociedade a importância de um órgão como o IBGE e da sua postura científica, tá? Isenta, sabe, de manipulações e coisas e tais. É trabalho institucional mostrar a inflação do milagre, né? Porque tinha as coisas boas e coisas ruins, né? Então, o professor Isaac, na visão abrangente dele, passava que o IBGE também faria os índices de preços. E os índices de preços, na época, eles eram realizados pelo Ministério do Trabalho.
Foi a Luísa Lacroix, a técnica, que fez a transposição dos índices do Ministério do Trabalho para o IBGE. Viu? E isso foi muito importante, porque a gente mediu a inflação, né, dos anos do milagre, mediu a inflação do pós-milagre, e eu acho, não sei se você vai ter alguém que se lembre disso, mas que teve assim, um pequeno frisson entre o Delfim Neto e a instituição por conta da divulgação desses resultados.